15º volume da obra. A mudança da fase de animal racional para a fase racional. Assim, o mundo terreno se tornando um verdadeiro paraíso racional. Todos se entendendo, todos se compreendendo, todos felizes, todos contentes. As guerras são da fase inconsciente, são da fase de animal racional. As brigas são da fase de animal racional. Na fase racional, não tem nada disso. Todos são orientados racionalmente. Todos felizes, a paz eterna, a felicidade eterna. Por todos serem orientados racionalmente. Assim, firmes na leitura, lendo e relendo para o desenvolvimento racional. Nascer em si mesmo e em todos a vidência racional. É o que está faltando a muitos, que não estão lendo para se desenvolver racionalmente. Quem é que vai deixar de viver em contato com o mundo de sua origem para viver inconscientemente numa fase que está em liquidação, a fase do animal racional? Ninguém. Portanto, daqui a um pouquinho, todos dentro da fase racional, porque é o que todos estão procurando. A fase racional é o que todos estão procurando há muito. É a fase racional. E assim, está aí ela em suas mãos, lhe orientando no que deve fazer. Ler e reler para se desenvolver racionalmente e nascer, o mais depressa possível, a vidência racional em todos. Então, chegou ao mundo a felicidade verdadeira. Chegou ao mundo o que todos procuravam, a paz verdadeira. Chegou ao mundo o que todos procuravam, o equilíbrio verdadeiro. Chegou ao mundo o bem-estar eterno verdadeiro. Chegou ao mundo a volta de todos ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem, do aparelho racional. Todos no mundo estão à procura da fase racional. Há muito todos no mundo estão precisando, necessitando da fase racional. E assim, está aí ela em suas mãos. Assim, está aí em liquidação a fase de animal racional, em que todos estão vivendo com medo, assombrados, sem garantia nenhuma, e salve-se quem puder, porque a fase está liquidando tudo e todos. E agora chegou o que todos estão precisando, o que todos estão à procura, a fase racional. E assim, numa mudança de uma fase para outra, há todo esse distúrbio e descontrole nos seres, devido à mudança do encanto para o desencanto. Há o desequilíbrio, sendo esse muito grande, devido à mudança de uma fase para outra da natureza. É a mesma coisa que uma mudança de tempo. O tempo está ruim, depois fica bom. É a mesma coisa. A mudança da fase de animal racional para a fase racional é uma mudança, mal comparando, como de selvagem para um civilizado. É uma mudança grande. Assim é a mudança de animal racional para racional. A mudança da fase de animal racional para a fase racional. É a mesma coisa que um selvagem mudando para civilizado, ou de um analfabeto para um culto. É mais ou menos em comparação. Por isso há o espanto de muitos que estão alheios às leis naturais da natureza. Às vezes, esquecidos das mudanças que já fizeram no decorrer das eras, dos tempos e dos séculos. Por exemplo, quantas mudanças já fizeram no decorrer das épocas e do tempo que não se lembram mais? Ficaram esquecidos das primitivas e velhas tradições, das mais modernas e velhas tradições.
das mais recentes e velhas tradições. Não se lembram mais. Quantas mudanças já fizeram dentro de uma fase como a de animal racional? Já fizeram uma infinidade de mudanças e não se lembram mais. Houve outras que não existem nem em histórias, e muitas que fizeram que nem em histórias existem. Para verem quantas mudanças já fizeram. Na fase de monstros, quantas mudanças fizeram. Na fase de selvagens, quantas mudanças fizeram. Na fase de gagos, quantas mudanças fizeram. E assim sucessivamente, para mostrar que já fizeram uma infinidade de mudanças para a lapidação do animal racional. Essas mudanças foram lapidando o animal racional até que chegou uma das últimas mudanças, a mudança de animal racional para a fase racional. Isso são fatores naturais da natureza para a lapidação do animal racional, para ficar polido, para poder mudar para a fase do seu verdadeiro mundo de origem, a fase racional. Agora estão mais polidos e por isso entrou a fase racional, todos se entendendo e compreendendo perfeitamente, claramente e cristalinamente, para verem que tudo isso foi necessário para que todos conhecessem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Para conhecerem o mundo racional, tinha que chegar no mundo a fase racional, a fase do mundo racional. Hoje, todos tomando conhecimento da fase que já chegou há muito, a fase racional. Todos dentro da fase para ficarem amparados pela fase, protegidos pela fase, orientados racionalmente pela fase e viverem brilhantemente, racionalmente, recebendo todas as orientações do mundo racional. Para que chegassem a esse ponto, veio o animal racional, sendo lapidado de todas as maneiras, de todas as formas, para que chegasse e atingisse o grau perfeito da lapidação, para conhecer a fase racional. O animal racional chegou a um ponto de desenvolvimento cultural e científico muito elevado, e aí ficou paralisado sem mais encontrar campo para chegar aonde desejava, que era conhecer a sua verdadeira origem, conhecer de onde todos vieram, como vieram, para onde vão e como vão. A luta da ciência era para conhecer a sua verdadeira origem, mas não podiam, e a ciência ficou paralisada, de pesquisas em pesquisas, de experiências em experiências, para ver se encontrava o caminho, a estrada de sua origem. Mas não puderam, devido aos mistérios, e ficou a ciência paralisada, não podendo alcançar o que desejava. Alcançar o que agora conhecem, a sua verdadeira origem. Este conhecimento racional é a continuação do que todos procuravam para chegarem aonde desejavam, que era conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Conhecerem a sua origem e saberem como foram parar aí, nas condições deploráveis em que todos se encontravam. Hoje está aí o que todos procuravam há muito, o que todos desejavam, o que todos precisavam, que era comunicar-se com o seu verdadeiro mundo de origem, conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, entrar em entendimento com os habitantes do seu verdadeiro mundo de origem, conhecer e saber o porquê da sua origem, conhecer e saber o porquê ficaram sem saber de sua verdadeira origem. Hoje, todos felicíssimos por encontrarem o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, e se comunicarem com seus irmãos do mundo racional, se entenderem com eles, conversarem com eles,
fazerem conferências com eles através do desenvolvimento racional, nascendo a vidência racional em todos, e todos vendo o mundo racional, vendo os seus habitantes, entrando em contato com eles, sendo orientados por eles, fazendo conferências com eles, e daí tudo dando certo na vida de todos, enquanto aí estiverem materializados. Depois do corpo desfeito, não nascerão mais nesse mundo de matéria. Estarão dentro do seu verdadeiro mundo de origem. Era isso que todos há muito procuravam. Era isso que todos desejavam. Hoje, o conhecimento em mãos de todos, e todos vivendo como nunca viveram, racionalmente, dentro da fase racional, da fase do mundo de origem, do aparelho racional, aparelhados com o seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. Todos vivendo racionalmente, ligados ao mundo racional, vivendo como nunca viveram, vivendo orientados noite e dia, cessando os males do corpo e os males da vida, e todos alegres, felizes e contentes, por estarem vivendo racionalmente. Mas, para chegarem a este ponto, foi preciso passar por uma infinidade de fases, lutando de uma para outra por meio da lapidação, todos sendo lapidados para chegarem a esse ponto. Hoje, chegaram, como estão vendo, no fim da vida da matéria. Hoje conhecem a origem, o princípio e conhecem o fim da vida da matéria, para verem que tudo tem o seu dia. E chegou o que todos ambicionavam há muito, a definição do mundo e a definição de tudo que existe no mundo, o princípio e o fim do mesmo. Vejam que atingiram o último degrau da vida da matéria. Hoje são aparelhos racionais e antes eram animais racionais espiritualizados. Só conheciam o mundo dos espíritos, o mundo dos astros, do movimento de astrologia, do movimento astrológico. Conheciam somente esse globo em que habitam. Daí para fora, nada conheciam. Conheciam o movimento dos astros, a astrologia, e nunca passaram disso. Tudo isso foi o movimento para a lapidação do animal racional. O Espiritismo ajudou muito, trabalhando para a lapidação do animal racional. Os astros ajudaram muito para a lapidação do animal racional, para atingir o último ponto de racional, como atingiu, e aí está a fase racional. Agora é ler e reler, para se desenvolverem racionalmente e nascerem todos a vidência racional, para que vejam o mundo racional e tudo quanto é de racional. Assim como existe a vidência aí do elétrico e magnético, como costumam dizer os médiuns videntes do elétrico e magnético, aí dentro do globo, aí de dentro da deformação, da degeneração, assim como tem a vidência do elétrico e magnético, aí do encanto, tem também a vidência racional. Com a vidência racional, a pessoa vê tudo quanto é de racional, vê o mundo racional, vê os seus habitantes, faz conferências com eles, conversa, é orientado por eles. Assim é a persistência na leitura, para se desenvolverem racionalmente e nascer em si mesmos a vidência racional. Hoje chegou o maior tesouro de todos, o tesouro dos tesouros, o conhecimento racional, a felicidade verdadeira racional, a paz verdadeira racional, todos sendo orientados racionalmente, vivendo felizes, alegres e contentes para o resto da vida. E assim, racionalmente, todos se entendendo, todos se compreendendo, e tudo de belo e sublime, de bem e de bom,
de amor e de puro, um em se entendendo com os outros, nascendo, então, a verdadeira fraternidade racional, a paz racional e o amor racional fraternalmente, por estarem todos aparelhados e ligados ao mundo racional, chegando, então, ao conhecimento de todos, o que todos há muito vinham procurando e não sabiam como encontrar, não sabiam como poderiam um dia alcançar. Agora, todos estão naturalmente alcançando o fim da meta, o final da vida da matéria, todos vivendo racionalmente, brilhantemente, felizes e contentes. No princípio, tiveram muitas dúvidas, porque o animal racional é assim mesmo, duvida de tudo, duvida de si mesmo, não tem confiança em ninguém, não tem confiança em si mesmo, por ser inconsciente. Basta ser animal para ser inconsciente. O inconsciente é aquele que não sabe e nunca soube o porquê assim é, que não sabe o porquê é um animal, que não sabe de onde veio nem para onde vai. O animal é assim mesmo. No princípio tiveram muitas dúvidas, até que soubessem o que é o conhecimento racional. A mania do animal é duvidar sempre de tudo aquilo que não conhece e que não sabe. Então, quando não sabe, duvida por ser animal. Hoje, todos já saíram fora desse terreno que é do animal racional, conhecendo perfeitamente a fase racional e dizendo: é verdade, tanto tempo perdemos, duvidamos por não sabermos o que sabemos hoje. Vejam como o animal racional sempre foi, vivendo como o animal vivia, de aparências, de ilusões, julgava que tudo fosse ilusão, que tudo fosse aparência, que o conhecimento racional fosse um conhecimento aparente, feito por um animal qualquer. Hoje, estão vendo que perderam tempo nas suas suposições, nas suas dúvidas, sabendo hoje que eram animais, que o animal é assim mesmo. Tem todos os defeitos e não sabe por quê. Não sabia por que era cheio de defeitos. Hoje, todos compreendendo e entendendo, todos vendo quanto tempo perdido por julgarem sem conhecer, sem saber, por duvidarem daquilo que não conhecem. A fase racional já entrou há muito a governar, e por isso está aí o conhecimento da fase, o conhecimento racional, para que todos tenham o conhecimento das modificações naturais da natureza, por evolução da própria deformação. O mundo, vindo assim, nessa evolução, até que todos soubessem e conhecessem o porquê assim são. Hoje, por a fase racional estar aí na Terra em vigor, todos conhecendo o porquê assim são, todos sabendo de onde vieram e para onde vão. Esta fase é a fase do mundo racional, a fase verdadeira do mundo do aparelho racional. Então, todos necessitam tomar conhecimento imediato, porque o mundo atravessa uma situação calamitosa, de calamidade pública em todos os setores da vida. A anormalidade e o desassossego se multiplicam, os anormais se multiplicam, e o desequilíbrio é de uma forma tal que todos vivem assustados e alarmados com tamanha desinquietação. Todos vivem desinquietos por verem as multiplicações dos absurdos. Os absurdos naturais, os absurdos artificiais e os absurdos criminais. O povo, em grande descontentamento, não sabendo mais o que vai fazer para ter um pouco de sossego. Todos desassossegados, todos preocupados, todos vendo que tudo cada vez fica mais esquisito, não tendo mais segurança, não tendo mais garantia, não tendo mais com quem contar,
não tendo mais onde se agarrar. O povo sente-se completamente abandonado por tudo e dizendo: onde vamos parar com tantos absurdos? Assim, é preciso a propaganda para que o povo tome conhecimento da fase racional que entrou a governar, para que fique amparado pela fase, equilibrado pela fase, apoiado no caminho certo, na estrada certa, a estrada racional, a estrada do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Vêm todos agonizando, todos agoniados e dizendo: não podíamos nos salvar por não conhecermos a fase racional, que há muito aqui estava em vigor, por falta de propaganda de quem conhece e não cumpre com o dever. O desequilíbrio é grande por falta de orientação racional, por ter terminado a fase de animal racional. Essa fase terminou e ficaram desamparados. O resultado foi a multiplicação do desequilíbrio universal. As velhas tábuas de valores não puderam mais conter o desequilíbrio, por a fase de animal racional ter se acabado. E aí, tudo o que vinha regendo o animal perdeu a sua força, o seu valor, nascendo várias modalidades de desequilíbrio, por o animal racional ser inconsciente. Então, mentalidades novas, mentalidades inconscientes. A juventude empobrecida de conhecimentos básicos para se firmar, caiu num vazio, com suas mentalidades novas, por julgar e pensar que podia encontrar um novo equilíbrio. Isto tudo por serem inconscientes. Esse novo equilíbrio ficaram por encontrar, por serem inconscientes. Daí, o desequilíbrio das massas, todos à procura de equilíbrio e sem o encontrar. Então, generalizaram-se as confusões de uma forma tal que começaram a ser uns contra os outros, por não encontrarem o apoio, por não encontrarem o rumo certo, por não conhecerem a fase racional. Tudo isto aconteceu porque a fase de animal racional se acabou. Então, ficaram à procura de novos caminhos, à procura de um rumo certo, sem saberem onde este rumo certo estava, porque a fase racional já estava em vigor aí na Terra. Ficaram todos à procura do rumo certo. Sentiam os efeitos naturais. Sentiam que existia um novo rumo, um rumo certo, mas não sabiam onde estava. Ficavam todos tontos, todos a procurar, a idealizar o rumo certo, porque a fase mexia com todos. Só hoje é que todos encontraram a fase racional, por falta de propaganda dos que conheciam a fase racional. Se tivesse feito a propaganda como deviam, no princípio, não se dava isso, porque terminava uma fase e entrava outra, por haver a propaganda para o conhecimento de todos. Por a propaganda demorar, é que ficaram nesse desequilíbrio à procura de um rumo certo, à procura de novos rumos. Não encontrando o rumo certo, entraram em desespero, em choques, uns contra os outros, por falta de orientação racional, ou por falta de orientação do conhecimento da fase racional, que já há muito entrou em vigor. Vejam que agora estão começando a se mexer, a fazer propaganda da fase, já estão começando a tomar conhecimento da situação certa, que é a fase racional. Então, é dever de todos fazer a propaganda de todas as maneiras, de todas as formas, para o conhecimento da fase racional, para atingir a todos com segurança e garantia do mundo racional. É a fase da volta de todos, como já conhecem e sabem, ao mundo racional, ao verdadeiro mundo do aparelho racional. É a fase do fim do mundo de matéria, do fim dessa lama. Na fase de animal racional,
não sabiam o porquê dela, e com a fase racional, sabem o porquê dela, a origem dela e a origem de tudo. Esta fase, a fase racional, é a fase do fim da vida da matéria, é a fase em que todos estão de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, vejam que labirinto ainda vai nos remanescentes do animal racional. Que labirinto, que desentendimento, que confusão, que falta de garantias em tudo. Ninguém tem mais proteção. Todos desprotegidos, e por isso se mata à toa, se mata por nada. As guerras, os desastres, enfim, uma avalanche de ruínas eliminando os remanescentes da fase do animal racional, que são os seus feitos. Enquanto não tomarem conhecimento de que há muito chegou no mundo a fase racional, estão aí, expostos, sem saberem, nessas condições, a sofrer as consequências do desamparo da fase que acabou. E nesse desequilíbrio destruidor, nesse desequilíbrio de destruição de si mesmos, como aí estão em multiplicação, para que cesse, é preciso que conheçam a fase do equilíbrio racional, a fase racional, para que tenham a proteção da fase, para que sejam amparados pela fase, pelo mundo racional, e serem orientados pelo mundo racional. Então, para que todos conheçam ou tomem conhecimento, é preciso a propaganda para salvar o animal racional que está em agonia, que está em apuros, desamparado pela fase que acabou, a fase de animal racional, e desconhecendo a fase que entrou, para ser amparado por ela. É preciso a propaganda para que tomem conhecimento dos movimentos naturais da natureza e das suas modificações. Vejam quantas lutas, quantos desvarios, quanta agonia, quanto desequilíbrio. Tudo isto por a fase de animal ter se acabado. Hoje, todos felizes e contentes por estarem dentro da fase racional, amparados pela fase racional, protegidos pela fase racional, iluminados pela luz racional, protegidos e amparados pelo mundo racional, a caminho do seu mundo verdadeiro de origem. Todos felizes e contentes. É preciso que façam a propaganda dessa felicidade, deste contemplamento, dessa alegria para os demais que desconhecem o que está se passando no mundo. Então, a tua vida já não mudou tanto? Já mudou demais. O que esperas que não levas o conhecimento de felicidade verdadeira ao conhecimento dos demais? É preciso que leves o conhecimento da paz verdadeira aos outros. Então, não estás vivendo tão feliz? Não estás tão maravilhosamente mais do que satisfeito? Tens que levar o conhecimento aos demais, para salvar quem não conhece, e todos a caminho de obterem a vidência racional pelo desenvolvimento racional. Daí, vendo tudo quanto é de racional, e sendo orientados racionalmente, tudo dando certo na vida de todos. E agora, todos iluminados racionalmente, dentro da fase racional, sendo orientados racionalmente e nascendo em todos o equilíbrio racional, todos recebendo todas as orientações precisas do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, todos brilhando racionalmente, tudo de bem, tudo de bom, racionalmente se multiplicando na vida de todos. E assim é como estão vendo, como estão sabendo. A vida do animal racional
era uma vida de ruínas, por viverem inconscientes na categoria de animal racional. Quem vive inconsciente, como viviam, vive aborrecido sempre, contrariado sempre, desgostoso, amolado, devido ao desequilíbrio. O inconsciente é um desequilibrado por ser inconsciente. O inconsciente é um livre pensador, e nesta categoria vivia desolado. Desolados porque nem de si mesmos sabiam. Não sabiam o porquê de sua vida, não sabiam o porquê do mundo, não sabiam o porquê de coisa alguma. Viviam inconscientemente e dizendo consigo mesmo, muitas vezes: o que é que nós sabemos de certo? Coisa alguma. Não conhecemos nada de certo. Vivemos neste mundo sem sabermos porquê nem para quê. Vivemos aqui abandonados de tudo, porque não sabemos o porquê deste tudo aparente. Vivemos quase idênticos a um vegetal que não sabe por que vive. Vivemos igualmente a um parasita da natureza, porque não sabemos o porquê somos assim e o porquê vivemos assim. De certo, ninguém no mundo sabe coisa nenhuma. Vivemos como verdadeiros papagaios. Aprendemos a falar e vamos falando sem o certo conhecer, sem o verdadeiro certo saber. Então, arranjamos esse certo e ninguém se conforma com ele, esse certo aparente, aparentando o que não somos. Vivemos desolados com a nossa situação, que nunca teve quem desse uma perfeita explicação, uma brilhante explicação do porquê o mundo assim é. Então, o que significa a nossa vida? Diz consigo mesmo: uma vida sem princípio e sem fim, porque ninguém nunca soube o princípio e muito menos o fim. Então, é uma vida sem explicação, que ninguém nunca deu explicação. Vivemos assim, com esta vida sem fim. Sem fim, porque ninguém nunca nos declarou o princípio nem o fim. Ninguém nunca soube que vida é essa que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma vida sem sabermos o porquê que vivemos. Que vida é essa? Que sabedoria é essa? Que saber é esse? É verdade. Tudo é aparência, ilusão, fantasia e nada mais. Vivemos uma vida de verdadeiros condenados e sem sabermos por que somos condenados. Condenados porque viemos parar aqui sem sabermos por quê, sofrendo a vida inteira até morrer. Isso não passa de uma condenação, mas uma condenação que ignoramos o porquê dela, porque ninguém nunca disse o porquê que somos assim, sofredores. Ninguém nunca nos provou a causa de sermos assim. A causa do sofrimento, porque não há efeito sem causa, e a causa da morte, porque não há efeito sem causa. Ninguém nunca nos provou o certo. Todos nós sabemos que somos assim, mas não sabemos o porquê que somos assim. Então, diz o outro: esta vida é misteriosa. Estamos vivendo neste mundo sem saber o porquê nem para que vivemos, quase igual a outro animal qualquer, que não conhece coisa alguma do seu verdadeiro ser. E vivemos assim, cheios de paliativos criados por nós mesmos, cheios de ciências e filosofias criadas por nós mesmos, e vivemos atrofiados pelo mar de burrices, porque coisa alguma de verdade, com respeito ao nosso ser, sabemos. Estamos aqui cheios de invenções criadas por nós mesmos, cheios de fantasias recheadas de aparências. E o melhor do melhor, ninguém sabe. Ninguém sabe dizer o porquê somos assim.
Então, vamos vivendo até que chegue o dia, que este dia tem que chegar, de nós sabermos de onde viemos e para onde vamos. Há de chegar o dia de todos conhecerem a sua verdadeira origem e o porquê da sua verdadeira origem e o porquê assim ficaram. E assim, muitos com esses pensamentos mirabolantes, não encontrando solução de espécie alguma e dizendo: bolas para nossa sabedoria. Até aqui, de verdade, ninguém sabe nada. Ninguém nunca nos disse porque nós surgimos do nada. Ninguém nunca nos disse porque nós nos formamos em um tudo aparente. Ninguém nunca disse porque retornaremos ao nada. Morremos sem querer morrer, porque todos que têm vida querem viver. E assim, muitos, agonizando dessa forma, acabavam ficando desanimados de viver e vivendo empurrados pelas circunstâncias que se envolveram na vida, dizendo o seguinte: desconhecemos a nossa origem, não sabemos o porquê assim somos. Vivemos porque temos vida, mas não sabemos o porquê desta vida. E assim, dizendo e ainda mais falando, quem morre não nos vem aqui contar coisa alguma. Tudo que existe nesta sujeira são autossugestões. A sujeira é da própria matéria, é da própria formação. Então, tudo é autossugestão e por isso tudo é vago. Vivemos aqui sugestionados com a vida e com tudo o que constitui a vida, e não sabemos o porquê da constituição, geração e formação da vida aparente que ostentamos. Esta vida aparente que ostentamos, esta vida sacrificada, e nós vamos remediando até não podermos mais remediar. Esta é uma vida de aparências só. Queremos descobrir o porquê da vida e tudo fica na vontade só. Então, diz outro, Deus funciona com a natureza. Diz o outro, é verdade, a natureza é Deus, Deus é a natureza. A natureza nos cria, a natureza nos dá tudo, porque Deus é a natureza e a natureza é Deus. E assim, cada qual com seu sonho, cada qual com a sua filosofia, querendo ver se encontravam com a realidade das realidades, a realidade absoluta, transcendental. Mas nunca puderam, sempre malharam em ferro frio, e por isso todos sofrendo por nada de certo saberem, todos sofrendo com este vago saber, e todos dizendo: a vida é uma ilusão. Vivemos iludidos sem saber o porquê todos assim são. Que vida, que vida, que vida! Uma vida que não gosta de ninguém, e por isso perdemo-la sem querer perder, morrendo sem querer morrer. É uma vida que não gosta de ninguém. Talvez seja porque nós não conhecemos o porquê da vida. E assim, os malabaristas da ciência nunca nos puderam dizer o porquê da existência da vida. Vivem todos aprendendo até morrer, e sempre por concluir o verdadeiro saber. O verdadeiro saber, ou o que deviam saber, que é o verdadeiro saber, ninguém nunca soube. E agora, as respostas de tudo isto aí em suas mãos, tão brilhantemente e tão naturalmente, com a maior simplicidade das simplicidades, mostrando e provando a consequência da vida. O mundo gira em torno de uma deformação racional, e por girar em torno de uma deformação racional, é que são imperfeitos, cheios de defeitos, por serem deformados, racionais deformados. E daí as ideias confusas, devido serem inconscientes, por serem deformados. O deformado é um inconsciente,
e por ser inconsciente, é cheio de defeitos. Nunca houve perfeito no mal, na matéria. A matéria basta ser matéria para ser uma coisa imperfeita, cheia de defeitos. E assim, sendo como é que daí parte o desequilíbrio. O imperfeito é um desequilibrado, por ser imperfeito, cheio de defeitos. Mas, como quiseram formar uma coisa que não podia ser, criaram uma palavra, consciência, como coisa que numa imperfeição dessa, que num ser cheio de defeitos, haja consciência. Consciência imperfeita, consciência cheia de defeitos, consciência deformada. Então, julgavam ser aquilo que não são, julgavam ser aquilo que não tinham consciência, aquilo que nunca tiveram, e sim inconscientes, por serem imperfeitos, cheios de defeitos, e por isso deformados, e não sabiam por que eram deformados, e não sabiam por que eram assim, e julgavam ser aquilo que nunca foram, conscientes. Então, não estão vendo que não regulam? O consciente regula. O inconsciente é variante, tem uma infinidade de pensamentos diferentes. Então, sempre foram inconscientes, por serem seres de matéria, cheios de defeitos. Então, consciência deformada, consciência cheia de defeitos, consciência desregulada. Então, inconscientes. Conscientes é se soubessem o porquê eram assim como são. Conscientes é se soubessem o porquê assim são. Conscientes é se conhecessem a sua origem. Conscientes é se soubessem de onde vieram e para onde vão. E se fossem conscientes, não seriam assim como são, de matéria deformada, cheia de defeitos, e sim conscientes. Em resumo, o inconsciente não regula, julga que a inconsciência é consciência. Então, vivendo horrivelmente desta maneira, pensando e julgando serem aquilo que nunca foram. E por isso são sofredores. São sofredores porque são inconscientes. Vivem de experiências, em pesquisas, pesquisando sempre, em experiências sempre, porque são inconscientes. O inconsciente não sabe o que faz, não sabe por que existe, não sabe o que quer, é um ser variante. Não sabe o que quer, é um ser variante. Mas se revestiram de coisas que não são. Muitos têm a mania de quererem ser puros, bons, limpos, perfeitos e santos, para ver a inconsciência a que ponto chega. Então, um sofredor que nasceu para sofrer sem saber porquê, que não sabe a sua origem, que não conhece a sua origem, sabe lá o que é que está dizendo? E assim, inventaram e criaram essa papagaiada toda. Papagaiada de quê? De sofredores. Sabedoria de quê? De sofredores. E assim, essa papagaiada de inconscientes fez com que uns quisessem ser melhores do que outros, quando todos são de matéria, e sendo de matéria, todos são iguais. Até um certo ponto de vista, no modo de pensar, no modo de agir, no modo de viver, todos são diferentes. Em gosto, em vontades, todos são diferentes. Mas basta ser de matéria para serem todos iguais, com pontos de vista diferentes, devido às cargas magnéticas destruidoras. E assim, vejam que nunca foram conscientes, e sim inconscientes. Por isso são animais. O animal é inconsciente por ser um animal. No animal não existe consciência. O animal vive mal por ser animal. O animal não sabe por que é animal, e sempre viveu sem saber o porquê que assim é. Agora é que estão sabendo o porquê assim são. Portanto,
consciência é racional e inconsciência é animal. O animal racional é inconsciente por ser animal, e o racional puro, limpo e perfeito é consciente. E assim estão aí os dois polos, o polo inconsciente da deformação racional, dos seres deformados racionalmente, e o polo consciente racional, que é da fase racional, a fase consciente que está em vigor aí no mundo encantado, desencantando o animal desse terror de ilusões, desse prelúdio das fantasias e desse chique das artes, aonde a orquestra toca uma música só. Sofrimentos e sofrimentos, tormentos e mais tormentos, aborrecimentos e mais aborrecimentos, contrariedades e mais contrariedades, preocupações e mais preocupações. A orquestra só toca essa música, a música do animal racional, do inconsciente. Tudo isto, todos esses males, todo esse mal, por estarem na categoria de animal racional que já se acabou. Então, viviam nessa contradança por serem inconscientes, nessa contradança, nessa contradição de uns contra os outros. E assim, hoje, todos com o tabernáculo em mãos, vendo e sabendo o porquê que assim eram inconscientes. Por isso, os inconscientes estão à procura do certo até hoje, por serem inconscientes. Os inconscientes sempre viveram à procura do certo e sempre por acertar. Por serem inconscientes, nunca encontraram o certo e por isso nunca acertaram. E por não acertarem, o sofrimento se multiplicando cada vez mais, por serem inconscientes. Os inconscientes nunca acertaram por serem inconscientes. O inconsciente está sempre por acertar. E assim, viviam nessa categoria de animal racional, nesse inferno, todos à procura de acertar e sempre por acertar. E por nunca acertar, por serem inconscientes, acabavam se extinguindo, acabavam morrendo. Por julgarem estar certos, viveram este tempo todo inconscientemente, julgando que a inconsciência era consciência. Então, falavam muito em consciência, como coisa que soubessem o que é consciência. O inconsciente julgou ser consciente, pensou que era consciente, e vendo as contradições da inconsciência. E assim, com esses julgamentos e asneiras, pelas cegueiras, que ao menos se conhecessem, então tinham o errado como certo, e o certo como errado. Daí, então, a confusão generalizada consigo mesmo, uns com os outros, por serem inconscientes. E por assim serem, é que são sofredores. O inconsciente sofre por ser inconsciente. Hoje, estão tomando conhecimento da consciência verdadeira, a consciência racional, e conhecendo a consciência embusteira, quer dizer, a consciência aparente, que vem a ser a verdadeira inconsciência. A inconsciência é derivada da incapacidade. Incapazes de realizar o que pensam, nunca puderam acabar com o sofrimento de todos. Todo o ideal do inconsciente foi esse. Sempre trabalhou e sempre se esforçou para pôr termo ao sofrimento, e o sofrimento sempre se multiplicou, por serem inconscientes. O inconsciente, por ser inconsciente, sempre julgou ser aquilo que ele não é. E por isso estão à procura do certo até hoje, todos à procura de acertar, e sempre por acertar. Todos à procura de paz, e a paz sempre por alcançar. Todos à procura de felicidade, e sempre por encontrar. Tudo isto por serem inconscientes. Um inconsciente vive sonhando a vida inteira, vive de sonhos e ilusões, de fantasias e artes destruidoras.
O inconsciente sempre viveu assim, sonhando, sempre iludido, iludido com as coisas, iludido com tudo e iludido consigo mesmo. Uma vida de ilusões, por ser inconsciente. E assim, hoje é que estão tomando conhecimento da consciência verdadeira, a consciência racional, que é justamente a fase que aí está, a fase racional, a fase consciente, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos, do equilíbrio racional, por ser consciente. E o inconsciente é desequilibrado. O consciente é equilibrado racionalmente. Então, na categoria de animal racional, viviam confusos a vida inteira, fazendo confusões de tudo, com medo de tudo, assombrados com tudo, sonhando com tudo, por viverem inconscientemente. O inconsciente julgava que a inconsciência fosse consciência, por viver de ilusões, por viver iludido, traído pelas ilusões, e sofrendo as consequências desse malabarismo desajustado, por ser encantado e deformado racionalmente. Então aí, todos tinham que sofrer cada vez mais, todos tinham que penar cada vez mais, porque em vez de endireitar tudo, só piorava tudo, por serem inconscientes. O inconsciente só piora tudo, aparentemente melhora, mas aparências não são verdades, para depois cair na realidade. Então, quanto mais procuravam endireitar, mais tudo se multiplicava ao contrário. E assim, esta foi sempre a vida do animal racional, que por estar na categoria de animal, que se acabou, tinha que viver a si mesmo, em multiplicações de ruínas, sempre assim, vendo no mundo o esfacelamento de tudo, tudo em ruínas. Por isso, vejam as mudanças, as modificações que fazem, que já fizeram. Se fossem conscientes, não eram sofredores, porque estariam certos, tudo dando certo. Quem vive certo, vive bem, não vive mal.